Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos mais um domingo aqui e é muito bom estar com você. É muito bom poder entrar na sua casa e nós podemos passar um tempinho juntos. Hoje nós vamos continuar falando sobre o livro de Provérbios, mas antes de eu falar o que nós vamos estudar hoje, vamos orar? Feche os seus olhos aí. Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma aula, por mais um domingo que o Senhor permite que nós tenhamos. Fique com a gente nesse tempo que nós vamos ter, que nós possamos aprender da Tua Palavra, que o nosso coração seja receptivo para aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, que como Salomão nós sejamos sábios, nós aprendamos mais do Senhor, para que a gente possa colocar em prática o que nós temos aprendido de Ti. Fique com a gente, esteja com a gente nessa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então para a nossa aula. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. Como nós já falamos nas outras aulas, nós estamos no grupo do WhatsApp e do Telegram, passando devocionais todos os dias sobre o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, um mês tem 31 dias e por isso nós vamos estudar o mês inteiro o livro. Para chegando no fim do mês, nós temos estudado o livro inteiro de Provérbios. Nós já estamos acabando, mas dá tempo. Essa daqui é a 5ª aula sobre Provérbios. Se você não assistiu nenhuma das outras, volta que nós temos as outras aulas gravadas. Nós começamos aprendendo o que é sabedoria, quem escreveu o livro de Provérbios, que foi o rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Na aula seguinte, nós aprendemos sobre obediência. O livro de Provérbios nos ensina a sermos obedientes, obedientes a Deus, obedientes aos nossos pais e aos nossos líderes. Na 3ª aula, nós aprendemos sobre temor a Deus. Temer a Deus não é ter medo, é honrar a Deus, dar a honra que Ele merece. E nós aprendemos que nós, quando amamos o Senhor, tememos a Ele. Quando nós tememos a Ele, nós ouvimos a voz dEle e entendemos o melhor caminho. E na semana seguinte, nós aprendemos sobre tomar decisões corretas. Tomar decisões corretas acontece quando nós ouvimos a voz de Deus. Ele nos dá uma ordem e nós obedecemos. A tia Lê contou a história de Jonas. Jonas ouviu de Deus que ele deveria ir até uma cidade, mas ele escolheu não obedecer e no meio do caminho, um grande peixe o engoliu e o levou para o destino correto dele. E dessa forma, ele cumpriu aquilo que Deus tinha para ele. Então, que a sua escolha seja cumprir aquilo que Deus tem para você, de uma maneira proativa. Hoje, na nossa aula, nós vamos estudar pela última vez o livro de Provérbios. E nós vamos falar sobre algo que está muito escrito nele, que é sobre generosidade. A Bíblia fala sobre generosidade em vários lugares, mas o livro de Provérbios tem ensinamentos muito ricos sobre isso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você sabe o que é generosidade? Generosidade, lá no dicionário, está escrito o seguinte: é uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício de outra pessoa. Também quer dizer bondade. Uma pessoa generosa é uma pessoa bondosa. Ser generoso é ser bondoso, mesmo quando isso te der trabalho. É ajudar as pessoas da mesma forma como você gostaria de ser ajudado. Ser generoso também é dar o melhor que nós temos para as pessoas. Ser generoso é fazer o que está escrito aqui em Mateus 7. Vamos abrir? Abre aí, Mateus 7, no versículo 12. Diz assim, ó: façam aos outros o que querem que eles façam com vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Ou seja, aqui na Bíblia, o que Jesus está falando? Que nós devemos sempre fazer com os outros a mesma coisa que a gente quer que faça com a gente. Se você pensar nisso, nós sempre seríamos bondosos. Porque você não quer que alguém te trate mal, não é? Nós sempre queremos que as pessoas nos tratem muito bem, nos deem o melhor que elas podem nos dar, e não o contrário. Aqui nesse versículo nós aprendemos que nós temos que dar da mesma forma que nós gostaríamos de receber. Quer um exemplo? Você daria uma roupa toda rasgada? E um brinquedo todo quebrado? Você gostaria de receber desse jeito?
Então por que você daria? Não é? Assim como você não quer receber uma roupa rasgada ou um brinquedo quebrado, nós, quando doamos as coisas, quando ofertamos as coisas, quando presenteamos alguém, nós temos que dar o nosso melhor. E isso é generosidade, é dar o melhor que você tem para outra pessoa. Provérbios 11:25, ele nos ensina sobre generosidade. Abre aí, ó. Ele diz assim: quem é generoso, progride na vida. Quem ajuda, será ajudado. Progredir significa avançar. E esse versículo de Provérbios fala que aquele que é generoso avança, vai à frente na vida. E também nos diz que da mesma forma que quando nós ajudamos, nós também seremos ajudados. Um outro versículo que nos ensina sobre generosidade é Provérbios 11:24. Ele diz assim, ó: algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Nesses dois versículos, nós aprendemos que nós devemos dar com generosidade. Aquele que fica guardando, falando, é só meu, a Bíblia nos fala que essa pessoa vai ter cada vez menos. Mas a pessoa que dá com generosidade, dá com amor, essa vai ter sempre muito mais. Existe na história uma passagem que Jesus usou lá de Lucas, numa parábola, que é o que nós vamos estudar hoje, sobre um homem que ele encontrou um necessitado e o ajudou. Essa parábola está lá em Lucas 10, do versículo 30 ao 37. E é essa que nós vamos estudar hoje. Ela se chama O Bom Samaritano. Havia um homem, certa vez, que estava descendo da cidade de Jerusalém para Jericó. E no meio da estrada, ele encontrou um assaltante que veio no seu cavalo, bateu nele, rasgou as suas roupas, deixou super machucado, quase o matou. Pegou as coisas e foi embora. Quer ver como ele ficou machucado? Olha só, todo machucado, ele quase morreu. E esse homem ficou lá na beira da estrada, necessitando de ajuda. Foi então que passou um sacerdote. Esse sacerdote passou, olhou para esse homem, passou do outro lado da estrada e não ajudou. Logo depois, veio um levita. Esse levita olhou o homem, ele podia ter ajudado, mas ele andou do outro lado da estrada e também não ajudou. Foi então que logo depois passou um samaritano. Olhou o homem necessitado e pensou, eu preciso cuidar dele, ele precisa de cuidados. Ele parou, ajudou o homem, pegou um pano, azeite, vinho, limpou as feridas dele, tirou tudo, mas ele ainda estava machucado. Limpou, falou, eu vou cuidar de você, não se preocupe. Foi então que o samaritano pegou o homem machucado, colocou no seu animal e o levou até a pensão mais próxima. Chegando na pensão, ele disse o seguinte: eu vou te dar 2 moedas, para que você cuide dos ferimentos dele, para que você trate durante esses dias. Eu preciso continuar minha viagem, mas voltando, eu acerto tudo que você tiver gasto com ele. Cuide dele da melhor maneira que você puder. Foi então que o samaritano voltou para o seu animal, continuou a sua viagem. Depois de tratado, olha só como o samaritano voltou a ficar contente. Jesus perguntou: quem foi o próximo desse homem que estava necessitado? Sabe, nessa parábola, Jesus nos mostra que o nosso próximo muitas vezes é alguém que nós nem conhecemos, mas é simplesmente alguém que nós podemos abençoar. Alguém que está precisando da nossa ajuda. Alguém que conta com a gente. Assim como esse homem ferido contava com a ajuda de alguém. E o único que olhou para ele foi o samaritano. Salmos 41:1 também nos ensina isso. Quer ver? Abre aí. Diz assim, ó: felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. A Bíblia nos fala e nos lembra mais uma vez
que da mesma forma que nós ajudamos, nós também seremos ajudados, tanto pelas pessoas quanto pelo próprio Deus. Incrível isso, não é? Mas você também sabia que quando nós ajudamos as pessoas, nós temos que fazer isso de coração? Nós temos que fazer isso não mostrando para as pessoas que nós fizemos, querendo ganhar créditos, se gabando do que a gente fez. Nós devemos fazer com amor, como se ninguém estivesse vendo. Olha só o que diz lá em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 2 a 4. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas que fazem isso nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo o que você fez. Isso deve ficar em segredo entre você e o seu Pai, lá do céu, Deus, que vê tudo o que você faz em segredo e lhe recompensará. A Bíblia nos fala que quando nós ajudamos algumas pessoas, não é para ficar falando, olha só o que eu fiz, olha quem eu ajudei. Não, deixa em segredo. Deus está vendo e Ele se alegra quando você faz isso. Pensa aí, de que forma nós podemos ajudar? Existem tantas pessoas que nós podemos ajudar. Saber que você pode muitas vezes separar uma roupa que você gosta e doar para uma criança? Ou então um brinquedo que você gosta, mas talvez não brinque mais. Você pode abençoar a vida de uma criança. Mas lembre-se que nós temos que dar o nosso melhor. Nós temos que dar com generosidade. Da mesma forma que nós gostaríamos de receber. É dessa forma que nós devemos dar. Por isso, nós aprendemos que Deus ama a generosidade. Ele ama aquele que dá em abundância, aquele que dá feliz, que faz o melhor, como se estivesse fazendo para você mesmo. Repare nessa semana quem você pode abençoar.